Oi, gente, sejam todas muito bem-vindas ao Lugar de Mãe e Filha. Eu me chamo Milena Thompson, eu sou psicóloga e a minha missão é ajudar mulheres a se libertarem do controle de suas mães. No vídeo de hoje eu vou conversar com você que é filha e tem dificuldades no relacionamento com sua mãe e que você também é mãe, ou você que é mulher e pretende ser mãe. Vou te contar tudo o que você precisa fazer, as armadilhas que você não pode cair nesse percurso. Começando pela primeira, eu quero falar para você que é filha e que se questiona se de fato deve ou não ser mãe. Existe uma coisa de filhas que têm dificuldade no relacionamento com as suas mães que se chama o bloqueio materno. Esse é um nome que eu dei que se refere a mulheres que emocionalmente têm dificuldade de se identificar nesse papel. Logicamente, não é porque você é mulher, que você tem um aporte fisiológico, biológico, né? Você tem um útero, que você tem que ser mãe. Não significa isso, né? A gente vê, inclusive, muitas mulheres que são mães, mas elas não deveriam ser mãe. Ser mãe precisa ser uma escolha, mas essa escolha a gente faz primeiro quando a gente quebra esse bloqueio materno. Como assim, Milena? A gente precisa quebrar qualquer bloqueio que a gente tenha na nossa vida para a gente decidir com consciência e julgar com precisão aquela tomada de decisão. Então, a quebra desse bloqueio materno não quer dizer que você vai ser mãe, mas significa que você vai escolher com certeza, com os olhos bem abertos, se de fato esse é ou não um papel para você. Porque muitas mulheres só estão seguindo a vida. Entendem que a lógica da vida é eu casar, me relacionar, né, ter um emprego, me desenvolver ali na minha carreira, daqui a pouco ser mãe, e é sobre isso. Não, não é sobre isso, tá? Se você que é filha, que se percebe nesse lugar, que muitas vezes não consegue se identificar, morre de medo, porque, né, você já teve dificuldade no relacionamento com sua mãe, então você não quer replicar isso com uma futura criança, o primeiro passo que você precisa fazer é curar as feridas que existem dentro de você. Você, enquanto filha, dentro de você, na tua essência, tem uma garotinha ferida. Tem uma filha ferida, maltratada, né? Com mágoas, com questões, com dores que você carregou da relação com sua mãe. Então, isso precisa ser tratado, isso precisa ser curado. Por mais que hoje você não more com a sua mãe, por mais que você hoje esteja muito distante dela, para onde a gente vai, a nossa essência, aquilo que a gente carrega, o nosso passado, os nossos outros erros que não foram curados, eles nos acompanham a gente em todas as fases da nossa vida, em todas as decisões que a gente toma. Então, para que você seja mãe, você precisa curar isso dentro de você. Você precisa passar por uma etapa de tratamento, de fato enxergar. E até mesmo se você diz assim, não, para mim tá tudo ok, acho que não tem mais nada a fazer. Se de fato não tivesse nada a fazer e você tá num momento e num patamar onde esse bloqueio materno, essa distância dessa visão de ser mãe ainda é uma coisa que te deixa muito confusa, que ainda perturba o seu emocional, é importante você repensar sobre isso, porque talvez aquilo que você diz que tá tranquilo dentro de você não tá tão tranquilo assim. Quando a gente tem certeza de uma decisão da nossa vida, a gente tem clareza. A gente entende por que a gente quer aquilo ali, a gente sabe por que não quer aquilo ali. E essa resposta vem com facilidade na nossa boca. A gente tem quase que tópicos, onde a gente pesou os pontos positivos, a gente avaliou os pontos negativos, a gente não tem medo, não tem manifestação de emoções negativas. Pelo contrário, a gente se sente potente para realizar e estar dentro de um papel materno, mas a gente escolhe não estar dentro desse papel. A gente pega essa potência e coloca em outras áreas da vida. Então, o primeiro passo para você que tem um bloqueio materno é quebrar esse bloqueio para que a sua decisão seja pautada em maturidade, discernimento, para que você julgue com precisão. E mais uma vez, não quer dizer que se você quebra esse bloqueio, você vai ser mãe. Não, você pode chegar à conclusão de que não vou ser mãe. Mas é uma escolha consciente, fruto de uma mentalidade amadurecida.
O segundo ponto, também para você quebrar esse bloqueio materno, é você passar a se identificar com novas referências maternas. Porque na cabeça de toda filha que tem esse bloqueio, ela tem uma referência. Só que é uma referência completamente distorcida. É uma referência que produz medo, é uma referência que produziu ao longo da vida dela controle, dominância. Então, mais afastou ela de qualquer ponto de identificação, inspiração com essa função, com esse papel a ser desempenhado na vida, do que de fato aproximou, do que de fato gerou uma boa estima, gerou uma boa admiração pelo desempenho desse papel. Então você precisa muito buscar novas referências. Você precisa entender que o seu olhar sobre esse papel, ele está totalmente mexido e modificado a partir da relação que você tem com sua mãe. Isso é importantíssimo, porque tem um ponto mais pra frente que eu vou falar com você, que é sobre a atualização. De fato, há um movimento psicológico. Quando você é mãe, prontamente a sua cabeça ela vai atualizar. É um movimento psicológico em que ela vai puxar completamente como a sua mãe era com você e vai vir tudo isso na sua cabeça em relação a como você vai ser frente a essa criança. Então você tem que estar numa posição muito boa psicologicamente, né, com um cognitivo bem amadurecido sobre isso. Então, ter essa base, onde novas referências, onde uma identidade sobre você está bem consolidada, é importantíssimo. Você precisa estar preenchida de si, você precisa estar preenchida da sua essência. Você não pode simplesmente olhar para esse papel como mais um papel que você vai desempenhar na sua vida, já que você teve essa dificuldade no relacionamento com a sua mãe. É algo sério, precisa de tempo, certo? Para ser maturada enquanto decisão. Então, busque novas referências de maternagem, de modelos educacionais, daquilo que você enxerga como tem que ser uma boa mãe. E claro, muito cuidado para não cair no perfeccionismo. É uma outra armadilha que eu vou falar também lá na frente, né? Que é quando a gente tem um problema com a nossa mãe sem perceber. Na educação do filho, a gente termina criando um problema oposto. A gente termina trabalhando por polos. Isso é péssimo, mas eu vou falar para vocês aqui nesse vídeo, certo? E a partir disso, a partir do desenvolvimento desses dois pontos, quando você vai se modificando, quando você vai se remodelando, quando você vai se curando, você é uma nova mulher. Então, uma nova mulher tem uma nova ideia do que é ser mãe. Por isso mesmo que toda filha, ela precisa ir para a próxima versão, para a próxima melhor versão dela, entende? Porque é só nessa versão da cura, quando o seu eu estar curado, é que você vai conseguir tomar decisões com clareza, com intencionalidade, né, de forma equilibrada na sua vida. E se hoje você tem um bloqueio materno, significa que você precisa ir para a sua próxima melhor versão. Porque quem nós somos hoje só nos dá os resultados que a gente já tem. Inclusive, se eu tenho determinados bloqueios, eu preciso melhorar a minha imagem, eu preciso crescer na minha essência, no tamanho da minha potência, eu preciso amadurecer, porque se eu não passo por um processo de transformação, se eu não passo por um processo de metamorfose, a minha relação com a minha mãe ou qualquer outra decisão que eu queira tomar na minha vida, ela bate nesse teto e volta, porque quem eu sou hoje só entrega os resultados que eu já tenho, inclusive os bloqueios que eu já tenho, as feridas que eu já tenho. Se eu quero melhorar isso, eu preciso desenvolver habilidades e competências que hoje eu não tenho. Habilidades e competências do ponto de vista psicológico. Inclusive, é isso que eu faço lá dentro do meu treinamento com as minhas alunas, que é uma imersão que eu tenho, um treinamento, inclusive eu falo muito sobre o bloqueio materno, porque é um fruto de um condicionamento a partir da convivência com muitas mães e que tem muitas mulheres que, primeiro, elas nem percebem, nem se dão conta disso, não sabem nem por onde começar a tratar isso dentro de si, tá? Então precisa quebrar esse bloqueio. Um segundo ponto que eu quero tratar aqui com você é que ser mãe precisa ser uma escolha. É diferente de você simplesmente viver a vida e aí aconteceu que você é mãe. Se você tem esse repertório na sua vida, né, simplesmente aconteceu, não estava programado, não era aquilo que você esperava, tudo bem.
Você não precisa se sentir mal, mas você precisa correr atrás de algumas coisas, que é olhar para dentro de você e ver aquilo que precisa ser tratado, cuidado, porque senão você vai jogar isso para a relação com seu filho. Existe uma coisa chamada o ciclo do controle, o ciclo da dependência emocional. Se você tem dificuldade no relacionamento com a sua mãe, muito provavelmente a sua mãe também teve dificuldade no relacionamento com a sua avó, e isso foi passando, né, de geração a geração. E se você não trata sem perceber, porque, gente, tudo isso é muito na lógica inconsciente, a gente não percebe e simplesmente vai jogando para o filho. A gente vai reproduzindo isso com os filhos. E muitas vezes não é nem o mesmo conteúdo, a gente vai criando conteúdos novos, mas que a base é o mesmo problema daquele ciclo do controle. A gente, muitas vezes, né, uma filha que viveu dentro de um nível de controle e dominância, às vezes quando ela vai ser mãe, ela entra no papel de ser a super protetora do filho. Isso é um problema. Ou ser uma mãe que, sem perceber, ela desampara completamente. Quando você não se cura, você perde o padrão emocional. Você não tem uma boa dinâmica daquilo que você entrega para a relação. Ora você pode estar entregando muito, ora você pode estar entregando pouco. Essa justa medida você vai conhecer na medida em que você se conhece, na medida em que você se trabalha. Então, ser mãe precisa ser uma escolha bem pensada, avaliada, averiguada por você, porque esse é um momento de atualização psicológica muito forte. Eu gosto sempre de lembrar, é uma frase que eu repito bastante ela, é que para você ser uma boa mãe, primeiro você tem que gostar da vida. Cuidado, eu sei que já tem inclusive muitas mulheres que desde pequena elas se sentem muito identificadas, tem até dificuldade no relacionamento com as suas mães. A minha irmã, por exemplo, ela desde nova, ela sempre falou, né, que queria ser mãe e tudo mais, ela tem essa identificação com esse papel do cuidar, com esse arquétipo do cuidar, que é muito maravilhoso, isso não é nenhum problema, tá? Assim como cada pessoa tem impulsos, tem pulsões para determinadas coisas na vida, o meu impulso sempre foi muito para desenvolver uma carreira. Minha irmã tem um impulso muito grande para cuidar de outras pessoas. Tá tudo bem. Só que a gente precisa sempre colocar uma justa medida. E a justa medida para ser uma boa mãe é primeiro a gente gostar da vida. A gente não pode esquecer que tem muitas fatias dessa pizza que precisam ser preenchidas. Inclusive criança, gente, né? A função do maternar ali, ele é muito parecido como se fosse o desenvolvimento de uma carreira, por exemplo, desenvolvimento de um trabalho. Criança entorpece os sentidos da mulher, faz com que a mulher muitas vezes ela diminua o seu processo identificatório com a mulher, ela diminui a autoestima muitas vezes, ela passa, né, a parar o desenvolvimento da carreira dela, o casamento fica completamente estancado, o corpo, a vivência da sexualidade também vai ficando de uma forma muito estancada e ela vai, né, se voltando totalmente para um papel. Eu quero que você entenda que papel nunca vai nos preencher. Não preencheu a sua mãe, que muitas vezes quis que você fosse o projeto da vida dela? Então, papéis nunca vão preencher uma pessoa. Essência preenche uma pessoa. Milena, e como é que eu preencho a minha essência? Quanto mais você se conhecer, quanto mais você entender aquilo que você precisa curar, quais são os seus sabotadores, quais são os seus potenciais, melhor para você. E essência é justamente aquela mulher que tem uma visão ampla, que está olhando de forma ampla para o desenvolvimento da vida dela, porque ela gosta da vida que ela tem. Ela não perde os hobbies, ela não perde a parceria amorosa, ela não perde a vivência da sexualidade, ela não perde a vivência da autoestima. Não quer dizer que isso não vá passar por momentos de baixa, não é isso. O problema é que tem mulheres que desequilibram demasiadamente essa balança. Então, quando ela é mãe, ela vai se realizar apenas sobre o ser mãe. Ela vai se debruçar sobre o ser mãe. Porque isso também, de forma inconsciente, é um processo equivocado, como se você fosse curar as suas feridas na medida em que você é mãe. Então, eu vou dar tudo para o meu filho, eu vou fazer aqui, vou ser a melhor mãe que eu posso ser, da melhor forma. Eu não vou faltar nenhum compromisso escolar, tudo
que ele pedir, ele vai ter do bom, do melhor, sabe? Eu vou mover céus e terras. Sem perceber, a gente cai numa carência de dependência emocional. Isso é carência de dependência emocional. Você está tentando tapar a sua carência, você está tentando tapar o vazio que você sente da mãe que você teve ou da relação parental ali que você teve, justamente fazendo isso com o seu filho. Mas não tem como. Processos de cura são sempre individuais. Eles são sempre intransferíveis. Então, quando você faz isso, quando você joga para o outro, quase como uma tentativa de cura para você, você não se cura. É mais fácil você criar um problema, uma dinâmica fragilizada e fragmentada dentro dessa relação, que inclusive não proporciona na fase adulta o desenvolvimento de um adulto saudável e maduro emocionalmente. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Por isso que se curar é algo tão urgente. Independente se hoje você já é mãe, se seus filhos já estão criados, se são crianças que estão na primeira infância, na segunda infância, que estão na adolescência, não perca tempo de olhar para você, porque seus filhos podem ter 50 anos, mas na medida em que o teu desejo estiver alinhado à tua disposição de tratar determinadas coisas com você, para que você possa se melhorar e, por consequência, isso chegar a eles tendo 50, 60 anos, seja lá o que for, vai chegar como um processo de melhoria para essa relação. Então é muito importante que você não deixe de investir em outras áreas. Vai ter um momento de baixa? Vai ter um momento de baixa. Mas tenha um olhar de consciência para também começar a traçar metas para um planejamento e um desenvolvimento da sua carreira, para você ter aquela viagem, um planejamento de viagem, para você também ter marcos do desenvolvimento do casamento. Quanto tempo você não senta com seu esposo para dizer assim, qual vai ser a nossa próxima meta de casamento? Para onde a gente quer ir? Tem casais que nem falam sobre isso, para onde eles querem caminhar enquanto casal, enquanto vida a dois, né? Enquanto um desenvolvimento de um amor maduro. Isso é muito importante. Qual é o próximo curso que você vai fazer? Qual é a próxima área que você vai ingressar dentro da sua carreira? Como é que você vai trabalhar a sua autoestima? Sabe? Como é que você vai trabalhar a sua vivência de uma sexualidade para aflorar mais uma sexualidade? Cadê você enquanto mulher diante da vida? Isso é muito importante, porque a mulher, senão, ela vai entrando na função o tempo inteiro de ser mãe, vai esquecendo completamente da essência dela e simplesmente vai tocando a vida como se a vida, né, fosse algo que a gente pudesse deixar de levar. E não é sobre isso. Porque tem um outro ponto aqui que eu quero lembrar a você. Mãe é papel que se aposenta. Mãe é papel que se aposenta. Milena, mãe é papel que se aposenta? Claro, gente. Claro que é papel de se aposentar, porque tem que se aposentar. Cada fase do desenvolvimento de uma criança é um marco onde a mãe ela precisa se tornar e ela precisa se ver como desnecessária daquela criança ali. Quando a criança pode começar a forrar a cama, e a mãe possibilita que ela disse, não, ali a partir, né, dos 5 anos ela já consegue forrar a cama dela, ela vai forrar a cama dela. Você sai do papel, é uma microaposentadoria que você tá tendo, entende? E que você precisa ter, porque você precisa frustrar também o seu filho para que a frustração gere uma vida independente, gere uma vida com liberdade. Então, a cada marco do desenvolvimento, você, enquanto mãe, enquanto a função materna, é seu papel ir se tornando desnecessária, é ir se retirando da vida do seu filho ou da sua filha, inclusive porque isso deveria ter sido o papel pelo qual a sua mãe faria com você. Mas o oposto disso é muito sedutor de fazer. Qual é o oposto disso, Milena? É você ter uma mãe que vê o filho como se fosse uma carreira. Por quê? Porque a cada marco do desenvolvimento também, muitas vezes essa mulher, ela se vê como aquela que eu tenho que estar lá, eu tenho que estar dando tudo, eu tenho que fazer tudo, o meu filho precisa de mim, o meu filho tem essa idade, e olha isso, ele não faz isso. São mães que em vez de verem um marco do desenvolvimento do desenvolvimento da criança como um momento para ela sair, pelo contrário, é uma coisa que entorpece mais os sentidos dela. E ela diz, olha aí como eu sou essencial para o meu filho. Olha aí como eu preciso do meu filho. Atendo, inclusive, no consultório, várias mulheres, dentro do meu treinamento, várias mulheres que, por exemplo, já poderiam ter desmamado seus filhos há muito tempo, não desmamaram. Mães que não toleram escutar o choro do filho. Por quê? Porque ela muitas
vezes está dentro dela querendo se provar como uma mãe melhor do que a mãe dela, né? Do que a mãe dela foi com ela. E aí é um desenvolvimento de uma maternagem tão insegura que isso é péssimo para ela e para o filho também. Porque não tem um parâmetro emocional, tem muito medo, tem muita insegurança dentro desse percurso. Então, muito cuidado, não veja o seu filho como uma carreira na qual você vai se debruçar integralmente. Não veja, lembre-se, você se aposenta desse papel. Você vai sempre ser mãe, claramente. E quando eles precisarem de você, eles vão voltar, porque você deixou referenciais sobre você, né? O referencial materno nunca sai. Pelo contrário, um bom referencial é aquele que mais fica. Como assim fica? Se você é mãe, tenha certeza, né? Muitas mães ficam preocupadíssimas com os filhos, mas se você passou boas referências, ele vai levar isso para a vida. Um referencial é, por exemplo, eu digo aqui para você, pensa numa cadeira. Você vai pensar numa cadeira, entende? O referencial é justamente isso. O referencial simbólico é aquele marco onde eu sei aquilo no qual foi me ensinado, né, com um bom equilíbrio, com um bom parâmetro. E quando eu estou frente a uma situação da vida, esse referencial vem dentro da minha cabeça. Eu não preciso estar com a minha mãe para minha mãe estar me dizendo o que é que eu tenho que fazer. Eu tenho referencial simbólico dentro de mim. Entende? Então, de uma forma positiva. Inclusive porque o referencial simbólico de uma forma negativa também acontece. Haja vista que muitas filhas se sentem culpadas ao desagradar as suas mães, né? Filhas que inclusive são mães, são casadas, têm a sua filha, tem a sua vida, tem a sua independência financeira, mas a mãe diz um tantinho assim e ela já se quebra completamente, né? A mãe tenta interferir no processo educacional da filha, assim, da neta, né? Assim como interferia na vida dessa filha, e ela não sabe o que fazer. Ela já não vinha se posicionando desde muito antes. Então aí ela ganha, né? Um duplo problema. Um problema que primeiro não foi resolvido porque ela não colocou limites na mãe dela, mas isso não é tarde. Você pode aprender a se posicionar com a sua mãe, independente da idade que você tenha, e você ainda tem um porquê enorme. O porquê fazer isso, que é justamente porque na medida que você se posiciona, a sua mãe, ela te vê forte, grande o suficiente. Você tem um porquê, porque você também, agora, além de você tem a sua filha, né? A necessidade também de proteger para que para ela não chegue um ciclo de controle, um ciclo de dependência, marcos que te magoaram também cheguem para sua filha. Você vai precisar se posicionar com a sua mãe, entende? Quando você se posiciona, você cresce em maturidade, você cresce em discernimento, você passa uma outra imagem para sua mãe. Eu gosto sempre de lembrar aqui que quando você se posiciona com a sua mãe, isso nunca é sobre você encontrar o resultado que você gostaria, certo? Então tá lá a tua mãe tentando interferir nos processos educacionais da sua filha. Quando você se posiciona uma primeira vez, uma segunda vez, uma terceira vez, tem muitas filhas que ficam ansiosíssimas, dizendo assim, mas ela não me escuta? Mas ela não mudou? Mas ela, né, ela não parou de fazer aquilo ali? Logicamente, a sua imagem de mulher está sendo modificada na cabeça dela. Não vai ser no primeiro posicionamento, no segundo posicionamento, no terceiro posicionamento. Agora, pensa no 30º posicionamento, sabe? Pensa a continuidade desse posicionamento de forma sistemática, constante, frequente no relacionamento com a sua mãe. Ela muda? Lógico, não tem como. Ela vai mudar e vai chegar ao resultado na qual você deseja. Mas é você quem precisa colocar esses limites. É você quem precisa entender que você vai primeiro se posicionar com você, embora a sua mãe esteja interferindo ali na relação com a neta, você vai precisar passar na frente para primeiro tratar a sua relação com ela, se posicionar com ela, porque de forma e por consequência, ela não vai mais interferir junto à neta dela, porque ela entende que você faz frente. Ela entende, ela vê em você a imagem de mãe, a imagem de mulher, a imagem de uma pessoa madura. Então ela pensa 2, 3, 4, 5 vezes antes de fazer qualquer uma interferência, certo? Então isso é muito maravilhoso. Dependendo de qualquer idade que você tenha, que sua filha tenha, você vai precisar aprender a se posicionar com a sua mãe, tá? E muito cuidado para que você não esteja delegando isso para sua filha, para dizer assim, diga não para sua avó, diga para sua avó que você não quer. Quando, na verdade, o problema não está na relação da neta com a avó. O problema originário nasceu da sua relação com a sua mãe.
e que por você não ter estabelecido bons posicionamentos, essa consequência se reverberou e transformou-se em duas. O seu problema da falta de posicionamento e de limite com a sua mãe e de uma dependência emocional que ainda não foi quebrada e, por consequência, gerou um outro problema, que é a necessidade dela querer continuar, que esse ciclo de dependência se perpetue, que é justamente trazendo também a neta para esse ciclo de dependência emocional, esse ciclo de controle e dominância. Gente, pessoas tóxicas só exalam toxicidade. Pessoas saudáveis exalam saúde, entende? Então, você precisa se posicionar para que os movimentos tóxicos que a sua mãe emite em qualquer área da sua vida sejam parados em você. Nem você traga aquilo ali para o seu emocional, você não se sinta afetado por aquilo ali, nem outras pessoas entrem nesse ciclo, né, e nessa herança tão destrutiva que é o ciclo da dependência emocional, do controle da dependência de mulheres que não têm a sua liberdade, que não vivem a verdadeira liberdade, sabe? Que é bancar a si, que é ser uma mulher bem resolvida, que é ser uma mulher dona da própria vida. Além disso, quando eu digo para vocês que para ser uma boa mãe, primeiro você tem que gostar da vida, você tem que entender que não existe o para sempre dentro da relação materna. Não existe o para sempre, porque filhos não são para sempre, não são para sempre para serem seus. Eu gosto muito de dizer que se filhos são um bem, eles não são para o próprio bem de suas mães, entende? Eles são para o seu próprio bem, para eles buscarem coisas maiores, sonhos mais altos, né, na vida, enfim. E que por isso mesmo, se tem um lugar que é para sempre e que você não deve perder essa potência, é dentro da relação amorosa, é dentro da parceria amorosa. E aqui eu quero chamar a sua atenção para a necessidade de você entender que ter um bom parceiro, um parceiro que você ame, um parceiro que você goste, um parceiro que você queira envelhecer junto, é muito importante. E se você não está feliz com esse parceiro, você buscar a sua felicidade, porque aí está o para sempre. A gente tem um problema hoje em dia que cada vez mais as pessoas relativizaram o para sempre dentro das parcerias amorosas. Acham que simplesmente, tá tudo bem, deixa pra lá. E não buscam serem felizes nessa área da vida, que também é uma área muito importante. Na medida em que elas não vivenciaram o amor, a gente precisa vivenciar o amor. Sem amor a gente não pode viver, certo? A gente não pode viver sem amor próprio. A parceria amorosa é uma parceria importantíssima, porque a gente precisa de uma vida a dois. A gente precisa compartilhar coisas. O ser humano é relacional. A gente precisa muito disso, estar com uma outra pessoa. A gente precisa ter uma pessoa no qual a gente testemunha a vida dela e ela testemunha a nossa vida, as nossas conquistas, os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa parceria. Isso é importantíssimo. A gente precisa amar e se sentir amado. Só que muitas pessoas estão relativizando, talvez a sua própria mãe seja uma pessoa assim que simplesmente parou a vida, parou a relação amorosa. E aí quando ela relativiza a relação amorosa, que ela deixa isso em aberto, ela pega esse para sempre que é aqui, que é com quem eu vou envelhecer, e ela faz o quê? Joga para os filhos. Aí ela acha que os filhos têm que ser os companheiros da velhice, que os filhos têm que fazer tudo, que os filhos têm que bancar tudo, que os filhos têm que ser grandes salvadores. Não relativize a parceria amorosa. A parceria amorosa é algo importantíssimo. Tenho várias amigas no qual eu falo sobre isso, que estão casadas e frustradíssimas há anos, inclusive casadas e dizendo assim, mas eu não, né, separar com criança é uma coisa tão difícil. Gente, é difícil, mas é muito mais difícil você viver uma vida ruim, uma vida na qual não te satisfaz, porque também de modo inconsciente, isso tá ali dentro do clima familiar, isso transferencialmente as outras pessoas vão sentindo. A gente não só sente pelas coisas que saem da nossa boca, a gente sente pela energia do ambiente, pela parceria, pelo modelo amoroso. Então, um filho vai percebendo quando não tem uma boa relação ali amorosa. Então você termina fazendo mais mal do que bem, entende? E a força que a gente aplica em qualquer decisão da nossa vida, essa força é que é importante. A força que busca a nossa felicidade. Tem muitas mulheres que estão parando as suas forças em cima de casamento completamente infelizes. E depois, até quando saem desses casamentos que não estão felizes, param completamente a vida, porque ficam traumatizadas, né, da relação anterior e pegam tudo isso
e jogam esse para sempre na relação com os filhos. Isso é um grande equívoco, isso é um grande prejuízo emocional para o filho. O filho não pode ser um salvador dos seus pais, o filho não pode ser o responsável por fazer um pai e uma mãe feliz. O filho tem que cuidar da própria vida e a mãe tem que cuidar da própria vida. Por quê? A gente não se relaciona pelo rótulo. É um ser humano ali por trás. E todo ser humano tem necessidades que são importantes, que precisam ser sanadas na vida. Então, não relativize o que não pode ser relativizado. Até o final da sua vida, busque uma parceria amorosa. Busque uma testemunha para estar com você. Busque um desenvolvimento de um amor maduro, porque isso é o que fica. Não são os filhos. Papéis são para se aposentar. E o papel materno a gente passa, sim, desde microaposentadorias até uma aposentadoria total. Uma aposentadoria quando o filho vai para a vida e a gente só fica apenas ali na plateia, aplaudindo quando precisa. Quando as cortinas abrem e aí ele dá um show na vida. É só sobre isso. Além disso, acontece também na cabeça de toda mulher que vai ser mãe ou que já é mãe, uma atualização, ou seja, como a sua mãe era com você, vem toda uma atualização na sua cabeça. E se você não estiver bem firme, a sua cabeça, que ela tá no padrão distorcido, ela ainda tá no padrão da dependência emocional, ela ainda tá no padrão de uma mulher que ainda não é livre, ela vai começar a contar um monte de historinhas distorcidas. Então vai estar lá você com um bebê acordada de madrugada e vai passar um pensamento assim na sua cabeça. Nossa, muito difícil ser mãe, né? Quantas coisas a gente abre mão, aí começa a vir um sentimento de pena dentro de você. Nossa, minha mãe passou tudo isso comigo. Nossa, como eu sou uma filha ingrata. Se você não tem cura, se você não é uma mulher com liberdade, a sua cabeça vai contar pra você a história de um amor distorcido. E um amor distorcido pautado naquilo que você recebeu, que foi amor distorcido. A falta de entendimento do que de fato é. Gente, eu gosto sempre de trazer às claras que quando você faz uma escolha por ser mãe, tem que ser pautado na escolha essa decisão, ok? Existem critérios ordinários do ser mãe e muitas vezes esses critérios ordinários, quando a filha não tem uma mentalidade liberta, ela transforma os critérios ordinários em critérios extraordinários. Aí ela vai olhar para ela, enquanto mulher, de madrugada, né, dando lá de mamar para uma criança, aí vai pensar na mãe dela, fazendo a mesma coisa com ela, pensando nas dificuldades também que a mãe enfrentou e vai colocar isso como um critério extraordinário. Como, nossa, olha a minha mãe, olha o que ela fez por mim, olha o quanto ela abriu mão. Mas, gente, isso tá embutido dentro dos critérios ordinários da escolha de ser mãe. A gente não pode passar por cima disso. É como eu vou entrar dentro de uma determinada empresa e uma empresa vai dizendo assim, olha, você vai trabalhar no turno de madrugada. Ou vai ser 8 horas, CLT, você vai ter esses benefícios, mas eu quero que você também me entregue isso aqui. Gente, o desenvolvimento de um papel dentro de uma organização vai pedir critérios a você. E o desenvolvimento do papel de mãe também vai pedir critérios. Então, cuidado com as historinhas que a sua cabeça vai contar para você, porque muitas vezes você vai ver dentro do papel ordinário, você vai pegar esse papel, você vai querer dar o tom do extraordinário. Não é extraordinário não, gente. Sabe? É só colocar na ordem do dia, no ordinário, no sentido do faz parte, é de praxe ter isso dentro do desenvolvimento da função materna. Com isso, eu não estou retirando aqui, dizendo que você abre mão de muitas coisas. Lógico, mas você não abre mão só porque você é mãe. Você abre mão porque a vida é um eterno abrir mão de coisas. Não gosto de acordar cedo, mas tenho que acordar cedo. Tem mulheres que não gostam de ir para academia, mas tem que ir para academia, porque é uma questão de saúde. A gente, muitas vezes, não tem o desenvolvimento de outras dimensões da nossa vida. Muitas vezes é uma mulher que é parada na vida. Ela não faz coisas que trabalham os limites dela. Os limites emocionais, é que eu não tô falando só no papel de ser mãe, não. Ela não faz uma academia, porque ela morre de preguiça. Ela não tá constantemente se colocando em zonas de desafio. Ela não tá constantemente se colocando em zonas desconfortáveis da vida. Porque ela só faz o que ela quer.
E aquilo que ela tem que fazer, porque exige um pouco mais, é porque está atrelado a um benefício, ganhar dinheiro, por exemplo. Aí quando chega num papel que vai exigir muito, aí ela vai contar a historinha que, ai meu Deus do céu, como exige! Como é um papel que faz com que a gente precise abrir mão. E muitas vezes essa mulher, ela deixou também na vida dela de ter marcos onde ela própria se desenvolvia, onde ela própria se colocava em zonas de desafio. Aí quando chega uma grande zona de desafio, ela fica impactadíssima. Mas ela já deveria estar em outras zonas de desafio há muito tempo. E aí faz com que ela olhe para essa dimensão, para esse desenvolvimento do papel, como sendo algo grandiosíssimo. Se você conversa com mulheres maduras, e aqui eu vou até abrir um parênteses para falar da minha nutricionista, por exemplo, que ela ela já acabou de ter, né, os filhos, ela teve uma barriga de gêmeos maravilhosa, gente, uma cabeça, um desenvolvimento de uma maturidade assim, sabe, uma mãe equilibradíssima, porque você já fazer uma barriga de gêmeos não é fácil, mas tudo como ela estava pensando, todo o planejamento, ela estava muito calma, muito serena, toda a equipe que inclusive estava acompanhando ela, dizendo assim, o próprio médico dizendo, né, para ela, fulaninha, tem mães que estão aqui, né, de primeira viagem, sabe? Então, completamente desesperadas, atordoadas, e ela com uma barriga de gêmeas, muito tranquila, com um planejamento bem estabelecido, né, com critérios também. Ela já tinha passado por vários marcos de desenvolvimento, por vários marcos de disciplina, por vários marcos de desafios. Então, aquele desafio que chegava na vida dela não era esse desafio tão gigante, era um desafio ainda assim, mas não era aquele desafio tão gigante na qual ela não tivesse repertório para passar por desafios. Isso também termina acontecendo. Às vezes é o seu primeiro grande desafio na vida, entende? E aí você começa a sentir de fato como a vida é e a atrelar isso à sua função de ser mãe. Isso é um problema. Tem várias mulheres no qual eu converso que reclamam muito sobre isso. Mas aí eu vou perguntar pra ela se ela teve outros marcos de se colocar em desafios, de fazer coisas que ela não gostava diante da vida. Ela não tem. Aí realmente, percebe? Tem uma lógica sutil de como a vida funciona e tem muitas mulheres que passam a vida fugindo dessa lógica sutil. Não tem como, gente. Não dá. Então, muito cuidado com essas historinhas que você se conta para não transformar o ordinário do papel no extraordinário. Outra coisa, passe a se questionar se você já se colocava em zonas de desafios, para que esse, de fato, não seja a primeira zona de desafio que aí pegou você sem habilidade nenhuma, pegou você sem competência nenhuma, pegou você sem resistência, sem envergadura. Mas isso não é sobre o papel de ser mãe, isso é pela também a falta de maturidade e envergadura sua diante da vida, de se colocar em situações de desafios. E aí, muitas vezes, a cabeça vai olhar para sua mãe e vai começar a contar historinhas de pena, você vai se sentir a filha ingrata, você vai querer um nível de reaproximação com a sua mãe, aquela coisa assim. Você tem a tendência a baixar as suas defesas e aí a sua mãe vem com, né, todo o jeito que ela é mesmo. E aí, mais uma vez, está você magoada, decepcionada, se sentindo cansada, sobrecarregada dessa relação. Da mesma forma em que a sua cabeça pode contar essa historinha de pena e de ingratidão em relação à sua mãe, você também pode, e é importante que você tenha muito cuidado para você também não ir desenvolvendo uma maternagem que seja também uma réplica da sua mãe, uma maternagem extremamente rígida, sabe? Uma maternagem muito inflexível. Porque tem muitas filhas que pensam assim, se minha mãe foi rígida comigo, eu dei certo na vida porque foi daquele jeito. Então eu vou ser também dessa forma. Uma mulher que não foi curada, que ela não tá livre, que ela não tá liberta, ela tem dificuldade, ela trabalha com polos. Então, ora ela é uma mãe boazinha demais, que morre de medo de frustrar a criança, não consegue escutar o choro de uma criança. Ora ela é uma mãe que é muito rígida, tem uma mentalidade muito fechada, entende? Quando a gente passa a se curar, a gente encontra o caminho do meio, que é um caminho equilibrado. Um caminho equilibrado de aberturas, né, para sim determinadas coisas possibilitar ali a criança, como também alguns outros movimentos mais rígidos, mas é sempre a incorporação desses dois pontos. Outro problema
que acontece dentro desse processo de atualização da maternagem a partir, né, da mãe que você teve, é a criação do problema oposto no qual você passou. Ou seja, você teve uma educação de muito controle, de muita dominância, e aí o que é que muitas vezes termina acontecendo? A mulher passa, né, ela começa a dizer assim, não, eu não quero ser como a minha mãe, eu não quero fazer da minha maternidade aquilo que foi, né, como eu vivi com a minha mãe. Aí o que é que ela faz então? Desenvolve, cria um problema oposto. Geralmente é o problema da superproteção. E aí ela protege demais as crianças, ela faz tudo demais, aí ela dá demais, tem dificuldade de frustrar os filhos. Quando frustra, nossa, se sente muito mal, se sente a pior pessoa do mundo. Não se trata sobre isso. Nenhuma mulher pode ancorar o seu valor na função da maternidade. Como assim, Milena, ancorar o meu valor na função da maternidade? Se você vê os seus filhos brigando, você fica mal, você tá ancorando. Você fica mal no sentido de achar assim, sou uma péssima mãe, meus filhos estão brigando. Ai, meu Deus. Sabe, se seu filho não come, você fica mal. Se você precisa fazer o desfraude, se você precisa fazer o desmame da criança, mas a criança tá chorando, você fica louca, você fica desesperada, como mulher, você tá ancorando a sua autoestima no desenvolvimento daquele papel. Quando, na verdade, a sua autoestima, ela precisa estar ancorada onde? Na sua maturidade. O seu lugar enquanto mulher, ele precisa ser maior. Você, enquanto mulher, precisa pensar muito mais do que o seu papel de mãe. Se o seu papel de mãe é muito grande, a tua maturidade, que vem da essência da mulher, ela tá reduzida. Ela não consegue pensar sobre isso. E aí é justamente quando muitas filhas, elas passam a criar um problema oposto. Ou reforçar o mesmo problema, como eu disse, da mesma forma que minha mãe foi controladora, dominante e rígida, elas passam a validar isso também, controle, rigidez e tudo mais, como também a criar um problema oposto. E aí, isso não é só um problema para ela, isso é um problema também para o desenvolvimento ali da relação com aquela criança. E mais uma vez, é a reprodução de um ciclo de dependência emocional. Não achem que o fato de ter, né, um problema oposto àquele que você recebeu vai fazer com que o outro esteja livre. De jeito nenhum, porque a superproteção, inclusive, produz filhos dependentes, porque produz filhos sem protagonismo, sem autonomia. Então, é primeiro se trabalhar, porque quando a gente trabalha, quando a gente cresce, a gente corta vários mecanismos destrutivos que a gente poderia jogar para frente. Inclusive, é importante destacar que mães superprotetoras são mães extremamente inseguras. Então, elas estão sempre buscando uma forma para olhar e se sentirem culpadas. Elas muitas vezes estão buscando serem mães perfeitas, porque aí não quer errar com nada, como eu falei, não quer escutar o choro de uma criança, quer dar tudo à criança de uma forma desenfreada. Se a criança, inclusive, tem um elo maior com o pai, por exemplo, tem um elo maior com alguma outra figura, né, com uma avó, com qualquer outra pessoa, ela já fica extremamente incomodada. Inclusive dentro do consultório, que também atendo crianças, já escutei de crianças, elas extremamente tristes, porque as mães achavam, né, mais de um caso, por isso que mães aqui no plural, achavam que a criança gostava mais do pai do que gostava dela. E a criança tava com um problemão na cabeça, sabe, com 7 anos de idade, tendo que equilibrar esse prato muito grande e como é que eu mostro pra minha mãe que eu amo ela tão quanto eu amo meu pai. Só que é um fator psicológico identificatório a criança se identificar mais com um do que com o outro. Mas a mulher que ela não tá bem posicionada com ela, com a cura dela, com a autoestima dela, o que é que acontece? Ela vai ver naquilo ali um grande problema. Ela vai achar que de alguma forma ela tá sendo a mãe dela, ou que ela não foi uma boa mãe. A gente precisa se curar para a gente aumentar o tamanho da nossa potência, aumentar o tamanho da nossa maturidade, para a gente não ver problema onde não tem. Então eu espero muito que esse vídeo ele possa ter te trazido clareza e que você não deixe de embarcar no seu processo de cura, de mudança e de transformação. Não tem nada melhor do que a gente ir para a nossa próxima melhor versão e a gente se sentir dona de si. Porque esse caminho, embora você olhe e diga assim, nossa, parece difícil,
Nossa, é muito doloroso, mas é o único caminho que te deixa orgulhoso de você. É o único caminho no qual você olha e você diz assim, caramba, como isso aqui tá me fazendo bem. Porque viver uma vida de dependência, esse é o nosso maior erro. Essa é a nossa maior prisão. A gente não entender como a liberdade de ser quem somos é a melhor coisa. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo no coração de vocês. Curte esse vídeo, compartilha com outras mulheres. Se inscreve também aqui no canal e me segue também lá na outra rede vizinha pra gente trocar muito mais lá nas caixinhas. Combinado? Beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo.